Nuage. It's everywhere. Novamente, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar. É um prazer enorme falar com vocês. Me chamo Bruno Teles, né? Sou arquiteto de solução da Nuage. Tenho 25 anos na área de TI, não parece, mas tenho 25 anos de TI. Então, temos muita troca para poder fazer aí de conhecimento, de aprendizado. E eu vou falar para vocês que esse webinar é um webinar que, na verdade, é uma vontade já antiga de fazer, sabe? As empresas, elas querem ir para a cloud, elas sentem a necessidade, mas elas não sabem por onde ir, como ir, né? Ela não sabe que informações, onde obter essa informação. É muita informação na internet, mas aonde é que podemos confiar, onde é que a gente precisa obter essas informações para poder chegar no momento que nós estamos. E para poder fazer esse webinar, eu trouxe duas pessoas que, para mim, são fantásticas nas suas áreas e não falo somente profissionalmente, não, mas como pessoas e caráter. Então, eu até suspeito para falar. O Alan, por exemplo, participou comigo de uma live sobre observabilidade. Inclusive, convido vocês a acessarem a nossa live, que está no nosso canal do YouTube também. Fiquem à vontade, assistam, tirem suas dúvidas, entrem em contato, fiquem à vontade para poder tirar as suas dúvidas. Alan, conta para a gente aí quem é o Alan Macedo. Perfeito, Bruno. Obrigado aí pela introdução, pela minha apresentação. Inclusive, só reitero aqui o convite do Bruno, assistam a live de observabilidade, ela está bem bacana. Nós, inclusive, trouxemos a AWS para participar conosco, e mesmo que o foco fosse nuvem, tal como o webinar que a gente traz hoje, lá chegamos a discutir de muitas soluções open source também, onde podem ser habilitadas, sejam ambientes nuvem, ambientes on-premise, em qualquer uma das infraestruturas. Então, faço esse convite a todos aí para visitar nossos canais e poderem assistir também a nossa live de observabilidade. Bom, Bruno, trazendo um pouquinho, Alan Macedo, né, repetindo aqui o nome que você trouxe, já tenho um pouco mais de 8 anos de experiência na área de TI. Eu comecei na parte técnica, dentro dessa jornada aí, tanto tecnicamente, então eu peguei muito dessa movimentação da infraestrutura tradicional para infraestrutura em nuvem, trabalhei com servidores, trabalhei com redes, depois comecei a galgar mais camadas de liderança, gestão de equipes de cloud, e um longo tempo também já fazendo parte aí de estruturas de pré-vendas. Então, atualmente eu estou como head da área de pré-vendas, responsável aqui pelo time, e hoje o grande papel da estrutura de pré-vendas aqui dentro da Nuage é poder apoiar o nosso time comercial e apoiar os nossos clientes também no modelo consultivo, onde a gente entra para poder entender onde o cliente está, em qual momento ele está, e aonde ele quer chegar para que a gente possa montar uma jornada que vai ter aí um sucesso no final dela. Então, é um trabalho que a gente faz muito em conjunto aí com a estrutura comercial e acaba sendo o primeiro contato de consultoria que as empresas possuem hoje dentro da Nuage. E sobre o nosso webinar, eu espero que todos gerem insights poderosos aí e possam compreender um pouco mais, igual o Bruno trouxe, tem muita informação na internet, então o que é computação nuvem, o que não é, como é que classifica uma empresa. Então, eu espero que todos possam coletar insights poderosos aí com o nosso webinar e, novamente, sintam-se à vontade para trazer questionamentos, comentários, perguntas, que nós vamos responder com carinho todos no final. Perfeito, Alan. Obrigado novamente aí pela participação, por estar aqui conosco. Do outro lado, o cara mais nerd que eu conheço, cara, que para mim, eu aprendo todos os dias, é uma referência para mim, então é muito legal falar com esse cara, pessoa e tecnicamente. Eduardo Tezela, conta pra gente aí quem é o Eduardo Tezela. Um dos nerds da Nuage, né? Aqui tem o nerd e os outros dois comunicadores aí. Bom, o Bruno já falou, né? Eduardo Terzella. Eu trabalho na área de TI há 23 anos, mais ou menos. Iniciei minha carreira trabalhando com desenvolvimento, me especializei depois da parte de segurança, com hacker ético. Trabalhei muitos anos com consultoria em infraestrutura tradicional e agora a gente está aí há 6 anos aí se especializando nos serviços da AWS e ajudando os nossos clientes aí a migrar para a AWS, a construir um processo operacional para sustentar esse ambiente e garantir que o processo financeiro desse processo de migração e das operações eles sejam maduros o suficiente para não gerar custos excessivos dentro do ambiente. Tá? Muito feliz aqui por estar com todo mundo aqui. Vamos nessa, Bruno.
Opa, obrigado novamente pelo convite, ter aceitado o convite aí. E, pessoal, só para lembrá-los, essa é a esse é o primeiro webinar de uma jornada que a gente vai fazer. Essa é a primeira para poder deixar todos no mesmo patamar ali de entendimento, que é cloud e tudo. E nós vamos fazer novos eventos, novos webinars, com hands-on, outras atividades que a gente vai propor para os próximos meses aí. Espero contar com todos vocês aí, tá? Então, novamente, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Então, hoje, como o tema do nosso webinar é modernização de aplicação e jornada para cloud. Então, é importante entender a modernização de aplicação e principalmente a jornada para cloud. Como isso acontece, para onde vai, como funciona. Aí eu pergunto, jornada para cloud, eu tenho um site, eu já estou na cloud, o que é cloud de verdade? Hoje existem muitas informações e para desmistificar isso, Alan, conta para a gente aí um pouquinho primeiro, a Nuage, onde ela entra dentro desse contexto e como é que ela se enquadra nesse momento? Perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da Nuage para a gente poder abrir. Hoje, a Nuage, né? Hoje nós somos uma empresa especializada em consultoria e entrega de serviços em tecnologia. Aqui, quando eu trago tecnologia, naturalmente inclui a computação em nuvem, não apenas, mas hoje a computação em nuvem ela é uma grande potencializa, pronto, ajudando aqui a entrega de vários outros serviços, como dados, applications, segurança. Então, naturalmente, ela acaba aparecendo em mais de um dos horizontes aqui dentro da Nuage. Nós somos parceiros AWS Advanced, aqui a gente traz a AWS, essa autoridade do mercado, porque hoje a AWS é a maior provedora de cloud do mundo, né? Então ela é líder, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá pela frente. E hoje nós estamos dentre os 15 melhores parceiros para se trabalhar com a AWS no Brasil. Então, de fato, somos uma empresa, uma consultoria, prestadora de serviços bem especializados aí no segmento de computação em nuvem. Nós temos conquistados hoje um equivalente a 10 SDPs. Isso é importante trazer. O SDP é um selo de proficiência que a própria provedora, nesse caso a AWS, ela testa para as empresas, então dizendo que aquela empresa ela é especialista na entrega daqueles tipos de serviços. Isso conecta muito bem com as nossas ofertas e com as nossas jornadas, porque naturalmente quando a gente traz uma jornada de modernização, de migração, os serviços eles aparecem em conjunto. Então falar de um API Gateway para a parte de application, falar de um Lambda para um serviço serverless. Então são selos hoje que nós já conquistamos e já temos aqui dentro da Nuage. Por curiosidade, 10 selos hoje nos coloca no patamar de parceiro Rank 1, com mais especialidades no Brasil, de parceiro da AWS. Não é um caminho fácil, inclusive Bruno e Eduardo, vocês sabem muito bem, são grandes mentes aí por trás de muitos dos nossos SDPs, e por isso apenas as empresas altamente especializadas aí hoje detêm esses selos. Só temos a competência de network, então, tal como é complexo se conquistar um SDP para a empresa, a competência de network ela também tem sua complexidade, inclusive só existem 3 empresas no país que possuem essa competência, nós somos uma delas. E quando você fala de network, aqui a gente vai além só do horizonte de nuvem, porque muitas vezes faz parte da jornada também, há uma coexistência. Então, você tem um ambiente on-premise, você tem um ambiente em cloud que se comunicam, você tem 2 ambientes em nuvem, que já está falando de multi-cloud. Então, é uma competência que ela aborda todos esses aspectos. Como é que eu trabalho, defino o escopo de rede para cloud híbrida, para ambiente on-premise com ambiente nuvem, melhores práticas de ambiente nuvem. E hoje é uma conquista também que nós temos aqui dentro de casa. Fomos premiados também pela AWS, né, mais uma conquista aí como Partner of the Year. Então, também tivemos esse reconhecimento, muito pela nossa jornada, pela nossa excelência de entrega. É importante frisar aqui que, para conquistar esse prêmio, é levado em consideração vários critérios, como, por exemplo, capacidade técnica da empresa de entregas, a satisfação dos clientes, dos casos de sucessos que foram gerados junto ao provedor de nuvem. Então, é um pouquinho mais aí de reconhecimento que nós temos junto à AWS. E quando nós falamos de ofertas, hoje a Nuage está preparada para ir muito além apenas de infraestrutura ou computação em nuvem. Então, a gente fala, sim, muito bem de computação em nuvem, é um core, uma especialização muito forte que nós temos, mas nós também falamos muito bem de outras áreas. Então, temos uma estrutura especializada em dados. Então, vamos trabalhar uma jornada data-driven, vamos trabalhar um ambiente de BI, Data Lake, Data Warehouse, Machine Learning. Temos estruturas, ofertas e jornadas preparadas para esse cenário.
Desenvolvimento, também temos fábrica, desenvolvemos Cloud Native, modernizamos aplicações para que elas operem da melhor forma possível na nuvem. Temos ofertas hoje de Digital Squads, então, caso nosso cliente precise de uma equipe formada por determinados perfis, conseguimos entregar essas equipes tanto no modelo de serviço, no modelo de outsourcing. Temos ofertas também de sustentação e suporte de ambientes em nuvem, de aplicações como a equipe de ANS, de estruturas de dados, de uma visão que olha para todo o produto, como um SRE, e também prestamos hoje consultoria. Então, pontualmente, necessita de uma consultoria para nuvem, para application. Hoje também fornecemos nossos especialistas para que a gente possa apoiar cada vez mais nossos clientes. Legal, Alan. Obrigado aí. E por trás, realmente desenvolver um SDP, realmente você tem que ser capaz, você tem que realmente saber o que está fazendo. E a proficiência aí, garantir que realmente você sabe o que está fazendo. Tá, aí, beleza, falamos onde a gente entra, mas no cenário, Alan, de computação em nuvem, desmistifica para a gente aí o que é computação em nuvem. Um site hospedado em um host qualquer, eu estou na nuvem? Como é que é? Essa é uma provocação interessante, Bruno, interessante, porque no dia a dia, assim, todos os clientes que a gente atende, muitas vezes alguns chegam com uma visão de eu estou num provedor de computação em nuvem. É quando você vai ver quem é, de fato, não é um provedor de computação em nuvem. Eu tenho uma interpretação equivocada do que é um provedor de computação em nuvem, né? Então, por eu ter o meu serviço, a minha máquina sendo entregue na internet, fora do meu ambiente, eu já estou dentro de uma computação em nuvem, um serviço de computação em nuvem? É uma resposta que eu não vou dizer que sim, não vou dizer que não, tá? Eu vou trazer aqui quem, de fato, pode responder por nós e por mim. Existem institutos, existem associações, a própria BNT, o Instituto próprio NIST, que é um instituto internacional, ele é o instituto dos Estados Unidos responsável por padronizações e tecnologias, onde eles trazem os conceitos do que minimamente um provedor de serviços de computação em nuvem deve possuir. Então, são esses 5 conceitos que a gente trouxe aqui para poder destrinchar com todos. A BNT também traz bem parecido a eles. E um desses conceitos é o autoatendimento sob demanda. Então, vocês vão ver muitos aqui, quem tinha dúvida ou quem interpretou talvez de forma equivocada um serviço de uma empresa achando que era computação em nuvem, provavelmente dentro desses conceitos vai começar a perceber como é que se filtra e o que é e o que não é. Então, um deles é o autoatendimento sob demanda. Aqui ele está bem vinculado à sua autonomia de você poder criar, modificar, mexer, configurar os seus recursos dentro da nuvem. Então, você tem que ter essa capacidade de autonomia dentro do ambiente. Ser capaz de criar uma máquina, de alterar o recurso da máquina, de alterar uma configuração de rede sem depender de um terceiro, sem ter que abrir um chamado para o time de suporte, sem ter que se envolver com uma estrutura comercial do fornecedor para que ele possa fazer aquela modificação por ti. Então, esse já é um dos conceitos que aqui já acaba eliminando bastantes empresas, né, que eu vejo muitas vezes se posicionar também como provedora de serviço de computação em nuvem dentro do mercado. O segundo é acesso pela rede, aqui não tem tanto segredo, então seja uma rede interna, alguns provedores permitem que você faça uma conexão dedicada direto com seus data centers, outros você vai utilizar a própria internet, com algumas conexões VPN, para ter alguma segurança a mais, então isso é mais um dos critérios. Recursos compartilhados, aqui você utiliza toda uma infraestrutura por trás que ela é compartilhada entre os clientes, os usuários desse provedor de serviços. Quando a gente fala recurso, não necessariamente apenas a parte de infraestrutura, mas entenda que para a AWS, para qualquer provedor entregar toda aquela camada, ele tem uma camada lógica entre o ambiente que ele te disponibiliza e a infraestrutura por trás. Ele tem uma tecnologia de virtualização, enfim. Então, todos esses recursos por trás, eles são compartilhados entre os usuários. A elasticidade, aqui também já elimina bastante gente aí. Então, quando a gente fala de elasticidade, a gente fala tanto de elasticidade vertical, de eu poder crescer meu ambiente ou reduzir meu ambiente conforme a minha demanda. A minha demanda subiu, meu ambiente cresce. A minha demanda reduziu, o meu ambiente ele reduz também para que eu possa ter uma economia de custos, como bem foi dito aí no início pelo Eduardo. Então, você ter essa elasticidade de forma automática acompanhando o seu ambiente, são poucos também que fornecem esse tipo de benefício. E o outro cenário é a elasticidade horizontal, onde você amplia ou reduz o seu cluster de máquinas. Então, eu tenho 2 servidores entregando uma aplicação, deu um pico aqui de acesso por algum motivo, alguma campanha, eu preciso de mais recursos, o ambiente ele tem a capacidade de identificar, ele tem a capacidade de escalar para mim horizontalmente. E o caminho contrário também, para que eu possa economizar. Reconheceu que aquele pico desceu, ele vai lá e
desliga os excedentes aí dos ambientes para que você possa economizar. Então, esse é mais de um dos conceitos, dos requisitos tragos aí pelo NIST, do que um provedor de computação em nuvem minimamente deve entregar. E, por fim, são os serviços mensuráveis. Aí aqui você já pode, né? Serviço mensurável é você poder ter o controle daquele recurso que você consome. Então, eu consigo, inclusive, separar a nível de BU dentro da minha empresa. Eu tenho um ambiente de computação em nuvem, um ambiente dentro da minha AWS, mas eu tenho vários projetos que são executados dentro dele. Eu consigo chegar no nível, eu consigo destrinchar de uma forma que eu consigo saber qual projeto me traz tal custo, consome quanto de recurso, qual unidade de negócio que são responsáveis por esses projetos, tudo para que eu possa ter uma divisão coerente dentro de casa, né? Dividir tanto uma visão de orçamento como uma visão de área que vai ser responsável pelo pagamento, como também você ter uma visibilidade aí, monitoramento dos seus serviços e ter aquela visão de que, de fato, você está consumindo dentro do ambiente, até para que você possa vir depois com uma jornada de FinOps, uma jornada de otimização e trabalhar melhor seus recursos na computação em nuvem. Então, a gente preferiu trazer, né, esse conceito do próprio NIST para que a gente possa sentar um pouquinho mais o que é a computação em nuvem e quando nós elencamos os benefícios da computação em nuvem, a qual camada a gente está se referenciando, né? Então, quais são esses provedores que de fato vão entregar esses benefícios? Perfeito, Alan. Eu acho que esses pontos aí refletem muito a diferença, né? Esses pontos, eles dizem muito, né, sobre o que é cloud realmente. Então, se a gente parar para analisar friamente aí, muito pouca coisa que a gente vê aí de fato nuvem, né? Então, falando em nuvem, quem é que provê isso? Quais são os principais provedores aí de nuvem mais conhecidos, né? E os melhores? Legal. E até para trazer esse ponto aqui, então a gente contextualizou aqui, né, o que se enquadra como provedor de computação em nuvem. Então isso já ajuda muitos a selecionarem com quem vai trabalhar e de fato quais empresas entregam esse tipo de serviço. Aí entra outra dúvida, tá? Agora eu sei selecionar, mas quais são as melhores de mercado? Em qual eu posso confiar? Quais possuem melhores índices de satisfação dos seus clientes? Aí a gente traz mais aqui uma empresa, né? É o próprio Gartner. Então é uma empresa que ela presta consultoria para outras empresas, para executivos, para que eles possam selecionar da melhor forma possível aquele parceiro estratégico com quem eles vão trabalhar, com quem eles vão desenvolver os seus serviços. E, continuamente, o Gartner publica vários estudos, enfim, vários artigos, e para ele selecionar um parceiro como líder, como líder de mercado, existe uma série de entrevistas que são realizadas, não apenas com o provedor, mas também com os clientes. Então, é levado em consideração também a satisfação dos clientes, das empresas que utilizam esses serviços. O estudo mais recente que nós temos publicado até o momento do Gartner, ele é o de 2022, e quando você olha no horizonte de computação em nuvem, que é esse CIPS, a AWS ela vem como líder de mercado. Inclusive, a AWS, além de precursora, ela é líder de mercado há 12 anos consecutivos no Gartner. Então, já é uma coroa aí que ela vem tendo há muito tempo e ela vem mantendo também essa posição perante esse quadrante. E logo atrás dela, nós temos outros provedores também que são bem conhecidos. Então, uma recomendação que eu trago, né, agora que a gente sabe todo mundo selecionar quem é e quem não entrega serviço de computação em nuvem, utilize pesquisas de empresas, institutos, associações, enfim, confiáveis, para que você possa elencar quais são os melhores aí para se trabalhar. Perfeito, Alan, perfeito. E sabemos que na nuvem existem vários serviços, vários modelos de trabalho, né? O que você vai utilizar? É uma aplicação, é um serviço, é uma infraestrutura, uma plataforma? Eduardo, fala para a gente um pouquinho dos modelos que a nuvem entrega de serviço hoje. Vamos desmistificar um pouco essa sopinha de letrinha, vamos dizer assim, né? A gente colocou aqui uma imagem que vai simplificar bastante aí o entendimento de cada um dos tipos de serviço, trazendo um comparativo aí do ambiente on-premise, onde a gente precisa sustentar basicamente todas as camadas de entrega de serviço, né? Desde data center, sistema operacional, a parte de aplicações, rede, virtualização e tudo mais. Quando a gente trabalha no modelo de IaaS, que é uma infraestrutura como serviço, basicamente a gente está delegando para o service provider ali toda a camada que está em azul aqui embaixo. Então, servidor, storage, rede, virtualização, isso é de responsabilidade do service provider e nós, como os usuários que vão utilizar, você vai cuidar da camada de sistema operacional, camada de dados, camada de aplicação. Quando você vai evoluindo dentro desse desenho, cada vez mais você vai delegando a responsabilidade para o service provider e você vai focando cada vez mais
no objetivo final ali do seu serviço. Então, o PaaS, basicamente, você vai trabalhar a partir de aplicações de dados, e o SaaS você basicamente vai delegar o serviço e vai só consumir ele. Então, trazendo alguns exemplos, por exemplo, no IaaS, basicamente é você ter uma máquina virtual, por exemplo, rodando dentro da AWS e você administrando o nível de sistema operacional, a partir de dados, como é que a sua aplicação está funcionando lá dentro. O PaaS, um exemplo, por exemplo, de um serviço que tem dentro da AWS é um Beanstalk, por exemplo, onde basicamente você sobe um código ali que você desenvolveu através da interface da própria AWS e com as parametrizações que são feitas, ele sobe lá a máquina virtual, o recurso de compute, né, o recurso de storage, o recurso de network, o load balance, e a sua aplicação fica pronta para ser utilizada e você vai só se preocupar com a parte do seu código e dos dados que você está armazenando ali dentro. E o SaaS, o que a gente mais utiliza, né, então, o GoToWebinar, por exemplo, é um exemplo, o Office 365, então assim, esses são alguns exemplos e vocês vão perceber que nas estratégias de migração, alguns desses exemplos eles são trazidos à tona, vamos dizer assim, no momento que você vai definir qual é a estratégia de cada aplicação que você vai utilizar para levar para a estrutura de cloud, tá? Aqui tem alguns outros modelos, assim, agora tudo está virando as alguma coisa, né? Então você tem o software, o Function as a Service, você tem o desktop, o database, então assim, cada vez que você provê um serviço ali, você acaba fornecendo isso como um serviço para o seu cliente, tá? E aí eu queria trazer só mais um ponto, Bruno. Eu falei que vocês são os comunicadores ali, vocês pediram para eu avisar vocês quando a cada minuto aqui, né? Então a gente já são 3 horas aqui, tá? Tá no mudo, Bruno. Eu queria falar um pouquinho aqui você falou dos outros modelos, né? Você dá um exemplo de desktop aqui, né? Muitos profissionais ali trabalham com AutoCAD, por exemplo, às vezes ele não tem equipamento suficiente para trabalhar em loco, né? Eu tenho um notebook aqui, mas eu não consigo rodar um AutoCAD, por exemplo. Então, a virtualização desse desktop na nuvem permite que ele utilize recursos que ele não tenha ali. Então, ele consegue, através da virtualização do desktop dele, rodar um AutoCAD, ou rodar outras aplicações sem consumir o recurso do equipamento dele. É só para lembrar que tem pontos muito importantes aí que a gente às vezes desconhece no dia a dia, às vezes não utiliza exatamente porque não sabe que existe, né? Então, esse é um ponto muito interessante. E aí, pessoal? Bruno, acho que até conectando com a parte de educação também, e isso é legal, eu já tive uma reunião também, é muito comum também utilizar laboratórios virtuais, né, para salas de aula. E a AWS, além dela ter serviço de VDI, o Desktop as a Service de forma gerenciada, ela também tem uma tecnologia bem bacana que é voltado justamente para o ramo de educação, onde permite que esses ambientes virtuais sejam acessados até a partir da televisão, utilizando um Fire Stick, né? Aquele componentezinho que transforma a televisão em Smart TV, um mouse e um teclado. Então, você consegue até baratear esse custo na ponta do seu aluno, não necessitar de um computador, de um desktop, de um equipamento mais potente também para poder acessar o seu ambiente virtual. Então, são algumas soluções aí que, inclusive, auxiliam bastante o ramo da educação. Perfeito. Então, só começando, temos uma jornada grande aqui ainda no webinar, né? Então, beleza. A empresa, temos muita gente participando aqui com a gente, entendeu todo o recado aí, e eles precisam, o que eles precisam entender, Alan, de fato, dentro da empresa, no seu negócio, antes de migrar para a cloud? Legal, Bruno. Aqui me trouxe mais umas provocações, né? Eu acho que as perguntas que sempre surgem, principalmente que a gente está nesse momento de mapear junto com a empresa, entender esse cenário da jornada. E a primeira pergunta, não tem como não fazer, inclusive é um cenário icônico, né? Porque eu já tive reuniões que as empresas tiveram outros parceiros e falaram, nossa, nunca me perguntaram isso, que é qual é o motivo? Qual é o motivo de estar tendo esse investimento, de aderir a essa jornada de migração para a nuvem? O que se busca lá na ponta? Se busca uma otimização de custo com o seu ambiente, com sua infraestrutura local, se busca atender alguma conformidade de segurança, alguma ISO, um PCI, por exemplo, se busca ter um ambiente com escalabilidade para ter novos projetos. Então, esse é sempre a primeira pergunta que surge quando a gente aborda, a gente tem essa comunicação com
o parceiro, com o cliente. É entender qual é o motivo, porque naturalmente o motivo ele muda totalmente o desenho. Então, você quer segurança, preocupação de segurança, vão ser inseridos algumas workloads, algumas camadas a mais de segurança na sua arquitetura. É otimização de custo. Então, compensa no primeiro momento a gente trabalhar com um ambiente multi-regions, multi-AZ, ou será que o ambiente single AZ ele já consegue atender aquela necessidade e já entrega aquela otimização que ele busca? Então, entender o motivo, ele diz muita coisa. Ele dita a cadência na sequência, né? A parte de conformidade eu trouxe, isso é um ponto importante. Então, nós sabemos que existem empresas que possuem várias conformidades. Hoje, mais do que nunca, falamos bastante de proteção de dados sensíveis, LGPD, GPDR. Então, é importante entender também, são fatores fundamentais para a correta elaboração de uma arquitetura e da jornada de adoção à nuvem também. Quais ambientes serão migrados e quais ambientes serão mantidos? Aqui é até uma provocação tanto quanto engraçada, mas a gente vai trazer um pouquinho mais à frente a explicação das estratégias que conecta até com o último item. Então, quando esse ambiente ele deve ficar, ou quando esse ambiente é melhor que ele seja migrado, em qual momento da jornada, em qual onda a gente deve levar ele. Então, sim, dentro da estratégia dessa jornada de migração, existem modelos que eles dizem para ou você não migrar aquele serviço por N motivos, ou para você descontinuar. É um legado que agora com esse novo ambiente em nuvem não faz mais sentido eu manter ele dentro do ambiente, então eu vou desligar. Ah, não, é um AD, onde ele exerce outras funções, como DHCP, DNS, PAR, enfim, e eu preciso dele conectado à minha rede local para poder cuidar dos meus equipamentos, dos meus usuários. Então, essas estratégias, elas são bem desenhadas, bem definidas a quatro mãos, né, para que a gente possa criar e trabalhar essa jornada de forma confiável e eficaz também. Beleza. Alan, mas fomos para a cloud. Estamos estruturados para ir para a cloud. Quais os benefícios que as empresas, os CTOs, os CEOs, todos os C-levels aí esperam, a gerência esperam com a migração para a cloud? Legal. E os benefícios são vários, né? Que a gente trouxe os principais, mas, por exemplo, cada camada, o CIO, o CFO, então a parte de custos, que até a última eu vou deixar para comentar depois, mas a parte mais técnica. Então, os benefícios são vários, né? E é claro, um ponto que a gente vai focar bastante aqui hoje, é que traçar a jornada correta e o modelo de migração, ele dita quais benefícios vão ser incorporados desde o início. E ter essa continuidade, a melhoria contínua, ela permite que novos serviços sejam agregados aí ao longo do tempo dentro do ambiente. Mas, naturalmente, a parte de disponibilidade, então, por toda a parte de data center, de infraestrutura por trás que é desenvolvida para poder comportar esses serviços que são entregues pelos usuários, com a possibilidade ainda de você trabalhar em ambientes de alta disponibilidade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a minha aplicação, meus dados contidos dentro de um conjunto de data centers na AWS, eu posso ter uma redundância, uma réplica em outro data center também. Então, eu consigo trabalhar com multizonas, eu consigo trabalhar com múltiplas regiões, para que eu possa ter um ambiente aí de alta disponibilidade. E caso venha ter alguma falha de algum dos dois lados, eu tenho todo um processo automático para poder trafegar meus usuários para aquele ambiente que ele está disponível no momento. Inclusive banco de dados, enfim. Elasticidade, eu já acabei conceituando um pouquinho do que se trata, né? Então, a possibilidade de escalar, e quando a gente fala elasticidade, literalmente, imagina um elástico, você consegue esticar, mas você também consegue retrair. Então, é tanto você poder esticar, colocar mais máquinas no seu ambiente para poder comportar alta demanda, quanto o caminho contrário também de reduzir. E verticalmente é você poder escalar recurso dentro da mesma máquina, tanto para mais quanto para menos. A parte de agilidade, aqui é um ponto bem interessante. Inclusive, existem algumas estratégias como Cloud First, ou todo novo projeto, a gente já nasce dentro do ambiente de nuvem, porque você tem uma agilidade muito grande de instanciar novos serviços. Inclusive mantendo todas as políticas, toda a governança, tudo que você já tem parametrizado para o seu ambiente. Então, se eu quero testar um novo produto, se eu quero desenvolver um novo serviço, em poucos cliques, em poucos minutos, claro que vai do processo burocrático e de aprovação financeira aí de cada uma das empresas, eu consigo ter o meu ambiente provisionado do outro lado. E quando a gente conecta isso como infraestrutura como cloud, com IAC, né, aí você consegue explodir esse benefício. E a outra economia, acho que vale sempre ressaltar, né? Então, quando você compara pessoalmente custos com recursos em computação em nuvem, custos com ambientes on-premise, você consegue ter sempre um cenário mais atrativo para poder responder à sua real necessidade daquele momento. Então, esse é um ponto também que a gente traz bastante. Fora os modelos flexíveis que a computação em nuvem ela entrega para que você possa ter reduções de custos ou pagar pelo uso dos seus ambientes. Então, você pode tanto pagar pelo uso de determinados serviços,
como alguns serviços permitem que você tenha algum contrato de utilização por tanto de tempo, isso te entrega uma redução ainda mais significativa em cima dele. Aqui a gente tem uma visão desse gráfico, inclusive é um gráfico que eu gosto bastante, onde a gente tem aqui no horizonte, nessa linha tracejada aqui em azul, a projeção de crescimento de recursos, de usuários de uma aplicação. Acho que para o nosso cenário a gente pode imaginar como se fosse um e-commerce. Então eu tenho um e-commerce onde eu projetei ao longo do tempo desse ano um crescimento na quantidade de usuários. Então eu já tenho que me preparar, olhando quando eu olho a infraestrutura local, para que eu possa sempre me antecipar à compra de novos equipamentos, ao upgrade de servidores, para que eu sempre possa comportar essa projeção de crescimento do meu ambiente, para que não falte recurso lá na ponta. Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né, um que compara tanto a infraestrutura tradicional quanto a infraestrutura em cloud também. Então, conforme a sua projeção vai crescendo, eu bati lá no pico que eu tinha de recurso que ele mantinha meu ambiente, eu preciso fazer um investimento. Eu preciso comprar mais recurso computacional para que ele possa acompanhar esse aumento, essa projeção de crescimento que meu ambiente ainda vai ter. Então, naturalmente, você tem um gasto com hardware, um gasto que você vai ter do seu ambiente para poder trazer esse adicional de recursos. Mas nós sabemos que, no dia a dia, essas projeções, o executável nunca é tão linear assim. Então, você pode ter algum motivo vindo do mercado, alguma campanha que faça crescer mais do que esperado a quantidade de acessos, ou que faça um caminho contrário, ela possa trazer abaixo do esperado a quantidade de acessos, e você cai naquele cenário 2. Então, você já provisionou um recurso computacional para aguentar sua projeção. O executado, que é aquela linha azul que não é tracejada lá embaixo, próximo ao 2, ele está bem abaixo daquele servidor, mas de toda forma você já teve aquele investimento, você já teve aquele gasto. Mesmo que seu executado esteja abaixo do projetado, você já investiu com a infraestrutura de TI e é um ambiente que você vai manter lá de forma ociosa. E o legal da nuvem é que ele tem um comportamento diferente. Ele está sempre acompanhando a linha do executado, da real necessidade daquele ambiente. Então, nesse caso, como você teve uma queda nesses acessos do e-commerce, a computação nuvem ela se comportou como tal. Ela foi configurada para reduzir e otimizar os seus custos, mas acompanhando, de fato, a quantidade de recurso necessária para entregar aquele ambiente. E lá no ponto 3, a gente tem um caminho contrário. Então, lá eu tive uma execução bem superior ao que foi projetado. Olhando para a infraestrutura on-premise, nem sempre a gente vai ter oportunidade de se antecipar, de fazer o upgrade dos equipamentos. Então, ali eu tenho uma perda de performance no melhor cenário. Eu vou ter um enfileiramento, eu vou ter um downtime, vai topar recurso no servidor, se não for, enfim. Então, ali você tem um dos piores cenários onde você perde as suas vendas. E a computação nuvem não. Ela continua crescendo e acompanhando ali da forma que ela foi configurada. Legal, Alan. Obrigado. A gente vai falar muito desses pontos aí também daqui a pouquinho, na parte de modernização de aplicação, né? O quanto elas são importantes. Mas falando de cloud, decidimos ir para cloud e agora, beleza. Ó, já estamos em mente que nós vamos para cloud. Eduardo, quais são as metodologias aí de migração para cloud? Ô Bruno, só volta no slide rapidão, deixa eu só completar um ponto do Alan. Tem um ponto também, Alan, que no momento que a gente trabalha a gestão de capacidade dos ambientes, né? Normalmente dentro do ambiente on-premise, porque você paga uma vez só, dando aquele upfront gigante, você acaba não tendo uma gestão de capacidade mais eficiente do que no ambiente de cloud que você está pagando sob demanda. Então, muitas das vezes, essa parte onde você chega no limite que está aqui, no 1, às vezes é por uma falta de gestão do seu processo de capacidade ali dentro também. E você acaba comprando mais, muitas das vezes, sem necessidade nesse processo. Então, assim, quando vem a estrutura de cloud, ela vai te ajudar a organizar o seu processo de gestão de capacidade para estar alinhado também ao seu custo, vamos dizer assim, do seu negócio, para você poder entregar o serviço. Né? Beleza? E sobre as metodologias, Eduardo, conta para a gente aí um pouquinho quais são as metodologias da migração para cloud. Bom, vamos lá. Então, o Alan já deu a introdução, o Bruno também. Então, assim, agora a gente quer levar o nosso ambiente para a AWS para a gente poder trazer todos esses benefícios que o Alan e o Bruno trouxeram. Então, assim, a gente tem dentro da AWS as metodologias que a gente separa em 3 fases, vamos dizer assim. O Access, que basicamente é um processo de assessment dentro do ambiente do cliente. O Mobilize, que é onde a gente vai organizar todos os dados que foram coletados dentro do processo de assessment e planejar como é que vai ser a virada desse processo de ondas de migração. E a migração e modernização, na prática, é a execução desse processo de migração, seja ele uma migração onde você vai levar uma máquina virtual de um lado para o outro, seja ele uma modernização onde você vai trabalhar
uma evolução da sua aplicação, por exemplo, para trabalhar em microserviços e serviços mais gerenciados dentro da AWS. Então, basicamente, no Access, a gente vai coletar informações do ambiente do cliente. A gente vai fazer, com as ferramentas que depois a gente vai mostrar para vocês, a gente vai construir um relatório de TCO, onde basicamente a gente vai comparar o que você tem dentro do ambiente on-premise ou em outra cloud com o ambiente, como é que ficaria dentro da AWS, quais são os benefícios financeiros que vai ter, como que a gente vai trabalhar um processo de licenciamento, por exemplo, e como que a gente vai, muitas das vezes, conversar com o time do cliente para a gente poder trazer melhor o entendimento do ambiente de cloud para ele. Então, assim, essa é uma etapa muito importante, que é a partir dessa etapa que a gente constrói um business plan para a AWS, para a gente poder ter um planejamento e muitas das vezes conseguir alguns incentivos para poder levar o workload que vocês têm dentro do ambiente da AWS. O Mobilize, basicamente, você vai pegar todas as informações que você coletou na sua fase de Access, você vai analisar todos esses metadados que você trouxe, todas essas informações, vai criar o business plan para você poder conversar com a AWS, vai criar a estratégia de ondas dentro da AWS, de como é que você vai levar esse ambiente para o ambiente da AWS. Muitas das vezes, com a coleta que a gente tem, a gente consegue identificar, por exemplo, os níveis de dependência de cada um dos componentes que você tem dentro do seu ambiente on-premise, exatamente para a gente poder definir o que é menos crítico para levar, o que é mais crítico para levar, o que tem mais dependências, muitas das vezes fica mais para o final, a gente acaba levando as aplicações que têm menos interdependência no ambiente on-premise como um todo. Existem estratégias para a gente poder construir, antes de levar o ambiente para a AWS, uma landing zone, que a gente chama, que é implementar algumas contas específicas dentro da AWS que vão trazer uma facilidade no momento de gestão daquele ambiente. Então, uma conta específica para um processo de segurança, uma conta específica para um processo de pagamento, por exemplo. A gente vai analisar com os dados e com as conversas com o cliente se ele precisa ter compliance de alguma norma de segurança, se não precisa, se ele já tem algum modelo operacional, se ele vai trazer um modelo operacional que ele tem uma parte do que ele tem no ambiente on-premise para dentro da AWS. Alguns processos são parecidos do White, outros a gente precisa revisitar eles para poder apoiar e melhorar esse processo. Então, o Mobilize é onde a gente vai organizar. E o Migration é onde a gente basicamente vai trazer esse processo de execução, tá? Pode passar, Bruno. Beleza. Então, como você comentou, né, das 3 etapas, fala um pouquinho do Access, o entregável. Aqui, basicamente, a gente está trazendo que no Access a gente tem algumas ferramentas da AWS, a gente vai trazer para cada etapa ali algumas ferramentas e algumas das visões de como a AWS facilita esse processo de migração e a execução dessa metodologia. Então, no Access a gente tem um processo de análise de licenciamento. Então, eu uso Windows, eu uso Oracle, como que eu posso levar isso para a AWS e usufruir de alguns benefícios que a AWS tem de parceria com esses outros fornecedores, para não ter que ficar aí comprando um monte de licença. A gente tem o Migration Evaluator, que basicamente a gente implementa isso dentro do ambiente on-premise do cliente, coleta diversas informações ali do VMware do cliente, de uma máquina virtual, de um banco de dados. Ele vai fazendo coletas ali dentro e a partir desses dados a gente vai conseguir trazer insights, que esse aqui é um exemplo do Migration Evaluator, que basicamente é um PDF e um PPT que a gente cria também de forma automatizada dentro do serviço da AWS, que ele vai te trazer diversos insights de, você vai gastar tanto de EC2, tanto de ABS, os seus tipos de disco tem que ser esse daqui, tudo baseado numa análise que é feita com a coleta do Migration Evaluator. Então ele vai olhar CPU, vai olhar memória, vai olhar tráfego de rede, vai olhar interconexão entre os serviços e ele vai conseguir trazer os melhores insights para a gente poder levar o serviço para a AWS. E aqui é um ponto importante que, como eu falei ali, né, a gente cria um business plan dentro da AWS e esse business plan ele é vinculado a um programa da AWS chamado MAP, que é o Migration Acceleration Program, e basicamente a gente consegue com a AWS entender em que momento que aquele cliente está nessa jornada de cloud e consegue trazer diversos benefícios para poder acelerar essa jornada dele para dentro da AWS. Tá? Legal. E no Mobilize? Bom, no Mobilize a gente, eu trouxe para vocês que é um momento ali onde a gente coletou todas as informações e a gente vai precisar planejar como que a gente vai fazer essa execução, vamos dizer assim, das ondas de migração
Então, a gente tem algumas ferramentas também que a AWS apoia a gente. Então, o Migration Hub, basicamente, ele vai trabalhar no modelo de consolidar essas informações, o que é um exemplozinho. Então, ele mostra a partir das coletas que ele tem como que essas máquinas conversam com cada uma das máquinas, para a gente poder separar essas aplicações e esses workloads em ondas que a gente vai levar para o ambiente da AWS. O Application Discovery Service, basicamente, ele vai ajudar a gente no processo de organização dessas ondas e como que a gente vai levar isso para dentro do ambiente da AWS. Além de Zone, é um conceito e um serviço da AWS onde a gente vai segmentar a sua estrutura em contas, como eu falei, né, para a gente trazer lá um isolamento de segurança, um isolamento de rede, um isolamento do processo financeiro dentro do ambiente. E o Control Tower é uma ferramenta que ajuda a gente a criar essas contas de forma organizada, com alguns padrões de segurança e configuração para poder fazer com que essa jornada ela seja simples e que a extensão desse ambiente seja simples também. Então, assim, Landing Zone e Control Tower eles vão ajudar a gente a levar da forma certa e crescer depois também de forma certa. Tá? Legal. E aqui, basicamente, que é o Migration Modernization, a gente vai executar na prática lá, né, a migração. Então, a gente tem o Migration Hub, que é a partir dele que a gente planejou o processo de onda e a gente pode executar também os cutovers aqui, ou as migrações nesse processo de onda. O Application Migration Service, basicamente, é uma aplicação na AWS que a gente conecta no VM, conecta em alguns serviços de hipervisores, por exemplo, e a gente consegue fazer o sincronismo desses discos e a migração dessas máquinas virtuais de forma mais simplificada dentro da AWS. A gente tem Cloud Endure, enfim, tem outras ferramentas que a gente usa para simplificar. Mais ou menos como se se instalasse um agente dentro do ambiente on-premise daquele cliente, fizesse uma clonagem ali pela rede e do outro lado a gente faz o cutover. Database Migration Service é para fazer o processo de migração, a gente chama de DMS, na verdade, que é você conecta dentro do ambiente do cliente e faz essa sincronização para o ambiente da AWS através de ferramentas de sincronização e depois faz esse processo de cutover. A gente tem o VMware na AWS, que a gente vai falar um pouquinho quando a gente fala de relocation, de uma das estratégias que a gente usa para poder fazer o processo de migração, onde basicamente você expande lá o seu ambiente de VM para um ambiente de VM também dentro da AWS e você consegue de forma simplificada fazer quase que um migration ali para o ambiente da AWS e deixar esses serviços funcionando, inclusive em alguns momentos até no mesmo escopo de rede ali, sem ter mudanças de IP, tá? E os serviços gerenciados, que basicamente é você pegar uma máquina virtual de banco de dados, por exemplo, e levar ele para um serviço gerenciado. Então, essa suite de ferramenta da AWS, ela simplifica bastante todo esse processo de migração. Perfeito, Eduardo. E a AWS ela traz uma metodologia dos 7 R's, né? Que basicamente são R's a inicial, né? Basicamente do modelo, como você vai adotar. Então, as empresas, é importante, até dentro do processo, as empresas entenderem, aí, tá com parceiro como a Manuage para poder definir qual a melhor estratégia, é muito importante. Então, definida a estratégia, entender a forma como vai migrar, esse 7R te direciona da forma correta para ir para a cloud. Mas quem são esses 7Rs, Eduardo? Fala para a gente um pouquinho desses 7Rs. Basicamente, quando a gente estava falando sobre o Axis lá, a gente trouxe todas as informações de coleta dessas informações. Então, a gente vai saber se o cara roda em virtualização, se o cara roda em máquina virtual, se ele já tem algum ambiente em container, por exemplo, com Kubernetes, se ele tem alguns ambientes que não tem mais uso, por exemplo, se ele tem um ambiente muito legado lá, rodando um Windows, sei lá, NT, que não tem suporte dentro do ambiente da AWS. Então, aquelas informações elas são de vital importância para a gente poder definir essa estratégia de metodologia. Então, a gente tem os 7 R's, né? Então, o relocation basicamente é você levar, por exemplo, uma máquina virtual que roda dentro do VMware, por exemplo, para um VMware dentro da AWS. Você vai pegar um container, por exemplo, que roda num Kubernetes, num Docker e levar num serviço gerenciado de AKS ali, um SES dentro do ambiente da AWS. Então, assim, é um dos mais simples, vamos dizer assim, nesse processo. O rehost, basicamente, é você levar as máquinas virtuais que estão rodando dentro do seu ambiente e até máquinas físicas rodando dentro do seu ambiente para um ambiente de virtualização da AWS rodando numa EC2. Então, esse é mais conhecido como lift and shift, né, onde basicamente você pega o que está do outro lado de máquina virtual e leva para o seu ambiente de cloud.
ele costuma ser o mais rápido, vamos dizer assim, junto com o relocation ali, para poder levar para o ambiente da AWS, mas muitas das vezes você não consegue tirar o máximo de proveito dentro do ambiente da AWS, comparado, por exemplo, com um Replatform, com um Refactor, porque aí sim você vai começar a consumir cada vez mais essas novas tecnologias de cloud do ambiente, tá? A gente tem uma replataforma onde basicamente você vai levar o ambiente do cliente e vai tentar utilizar alguns serviços gerenciados da AWS para poder entregar esse serviço. Então, muitas das vezes o cliente tem um SQL Server, por exemplo, rodando em máquinas virtuais, e a gente vai trazer ele para rodar num RDS, por exemplo, rodando um SQL Server. Às vezes o cliente tem lá um proxy, por exemplo, de um Nginx na frente das aplicações, e a gente vai botar um load balance na frente. Então, assim, você começa a trazer já algumas peças desse Lego da AWS para poder ajudar dentro desse processo de migração. A gente tem o Repurchase, onde basicamente você vai pegar uma aplicação, um produto que você tem interno, por exemplo, e você vai descontinuar ele e vai comprar um serviço SaaS, por exemplo. Então, por exemplo, o cara hoje roda um Exchange dentro do ambiente dele e ele definiu que agora vai utilizar um Office 365 na nuvem, por exemplo. Então, assim, é um exemplo de estratégia. Então, perceba que com Access você vai entender todo o ambiente do cliente e você vai discutir com o cliente essas melhores estratégias. Nem tudo vai para rehost, nem tudo vai para um relocate. Então, você vai definindo esses gatilhos, vamos dizer assim, né, e esses caminhos baseado no que o cliente realmente vai precisar dentro do ambiente de cloud. O Refactor é onde a gente vai ter o maior benefício da utilização do ambiente de cloud, mas também é o que normalmente demora mais tempo, porque é onde você vai ter que reestruturar a sua aplicação ali para ela ter a capacidade de poder usufruir da melhor forma do ambiente de cloud que o cliente está utilizando. Muitas vezes você tem lá um monolito rodando um serviço e você vai começar a quebrar esses serviços, utilizando componentes da AWS que você vai pagar por quantidade de chamadas de requisição. Então, você começa a dar uma isolada dentro desse ambiente, criando um mecanismo mais interessante para poder consumir o ambiente de cloud. O Retain, basicamente, é onde você vai deixar esse serviço dentro do ambiente do cliente, né? Por alguma norma de segurança, por alguma limitação desse serviço que não consegue rodar dentro do ambiente de cloud, seja por algum tipo de compatibilidade e tudo mais. E o retire que acontece muitas vezes, eu até pontuei lá no início, né, sobre a gestão de capacidade no ambiente de on-premise, por exemplo, é que você acaba comprando e muitas vezes você já vai usando, e quando você vai ver, sei lá, 20% do que você provisionou você não usa mais. Quando você tem esse processo de acesso, você consegue identificar algumas coisas. Então, você consegue muitas das vezes remover isso. Então, é muito comum que, sei lá, o nosso cliente tem 5 servidores físicos ali, rodando um parque gigante de máquinas virtuais, com 500 máquinas virtuais, e no final das contas ele precisa levar 350. Porque a análise que é feita identifica que não tem consumo, que não tem nada em relação a isso. Então, é a estratégia que a gente usa e é a estratégia que vem dando certo para os nossos clientes. Perfeito, Eduardo. Obrigado aí pela explanação. E aí a gente entra, particularmente a parte que eu mais gosto, né? A parte ali de modernização de aplicação, basicamente, onde você... O que é modernização de aplicação? Basicamente, você reestruturar toda a sua aplicação. É quando você entende que os seus recursos não são suficientes, a arquitetura que foi montada não permite que você cresça. Então, pegar tudo aquilo que você imagina como... Hoje a gente está falando de um negócio que tem vários concorrentes. Então, se eu deixo de lado de modernizar, se eu não posso trazer novos recursos, eu não posso inovar, eu fico para trás. Então, é a hora que entra alguns gatilhos da modernização de aplicação. Então, basicamente, onde é que começa essa modernização de aplicação? Em que momento ela acontece? A gente fala de modernização de aplicação técnico, né? Mas onde ela de fato ela acontece? Alan. Bruno, perfeito. Colocar assim, onde começa, acho que os gatilhos são vários, né? Os gatilhos são vários, mas naturalmente sempre vem de uma necessidade. Então, uma hora o seu ambiente está ligado, é difícil você dar continuidade com ele por conta das tecnologias, por conta de identificar profissionais que possam dar essa manutenção para esse legado.
Tem o próprio cenário que eu acho que o Eduardo trouxe aqui muito bem, a gente trouxe o cenário do Repactor. Então, uma aplicação legada, um monolito, ela não vai usufruir de todos os benefícios que a cloud pode te entregar. Então, quando eu falo de alta disponibilidade, quando eu falo de escalabilidade, se minha aplicação ela é stateless, se minha aplicação ela não pode ser separada em camadas, não consigo separar banco de dados, não consigo escalar meus serviços, eu acabo deixando de usufruir algum desses benefícios que, naturalmente, eles se refletem tanto para o negócio, como eles também se refletem para o consumidor final. Até porque ninguém quer ser usuário de um sistema, de um produto que todo momento tem uma indisponibilidade, ou que te apresenta lentidão, travamento. Então, os ganhos são para todos, e os gatilhos, normalmente, eles partem sempre dessa necessidade, ou da empresa inovar e modernizar, para que ela possa responder o agora, né, o momento atual e também a continuidade aí do negócio, e também para a estrutura de TI, porque hoje a gente sabe que muitas empresas que mantêm seus legados ativos acabam gastando a maior parte do seu tempo em sustentação e resolução de incidentes, e sobra pouco para que possa focar em novos serviços, inovações e evoluções. Perfeito, Alan. E eu já citei, né, comentei dos gatilhos, né, mas quais são esses gatilhos? O que leva as empresas a entender que é o momento de modernizar? Nós temos elas em duas perspectivas, né? Nós temos ela voltada para o negócio, né? Por exemplo, adaptação. Os requisitos da empresa não são mais atendidos. A aplicação que eu tenho não atende mais a empresa, então eu preciso adaptá-la, eu preciso evoluí-la, então eu preciso modernizá-la. Então, ela já ficou, ela é tão antiga que ela deixou de atender a necessidade da empresa, e já não faz mais sentido para a empresa. No valor agregado, não tem qualidade. As informações que estão lá não são relevantes ou traz informações que elas conflitam com as informações que são necessárias. Então, ao invés de trazer informação para a tomada de decisão, ela prejudica a empresa na tomada de decisão pela informação equivocada que está sendo passada. E na agilidade, hoje, eu citei agora há pouco, quando você tem uma concorrência que está o tempo inteiro olhando para a novidade, que está sempre evoluindo e você ficando para trás. Então, mas espera aí, o quanto eu estou sendo ágil na entrega do meu negócio, o quanto eu estou conseguindo evoluir de acordo com o que o mercado está pedindo. E na outra perspectiva, temos a de tecnologia, custo. A aplicação, ela começou a gerar um custo maior do que eu estou tendo para a minha empresa. Então, eu não tenho, financeiramente, não é mais viável manter uma aplicação que, primeiro, talvez não me atenda. Vocês podem observar que todas essas perspectivas e gatilhos estão correlacionados. Então, o negócio já não me atende, o custo já está alto, já está mais caro para manter uma aplicação dessa do que é basicamente o retorno que ela está me trazendo. Complexidade. A aplicação, para você mexer, é um Deus nos acuda. Eu preciso criar uma nova feature, por exemplo, na aplicação. Não, espera aí. Eu não posso dar o time na minha aplicação. Como é que eu faço? Eu tenho que inovar, eu tenho que trazer novidade, eu tenho que colocar esse novo módulo, mas a aplicação não atende. Eu não consigo parar minha aplicação para poder aplicar um novo módulo. Então, a complexidade ali é muito grande, sem falar em questão de recurso. Às vezes você não encontra nem no mercado profissionais para desenvolver mais para aquela tecnologia, aquela stack da sua aplicação. Então, isso é um peso muito grande. E quando você acha, o custo é muito alto. Quem nunca viu falar do COBOL aí, né? Achar um profissional de COBOL é difícil, é caro. Então, assim, são tecnologias legadas. E o risco? O risco de aplicações, vamos pegar um exemplo de você pega uma stack que já está desatualizada, ou você pega uma versão que já está desatualizada, a sua infraestrutura, da sua aplicação, e que já não tem nem mais atualização do provedor. Então, você não tem nem mais segurança. Então, quantas vulnerabilidades você está deixando na sua aplicação? Quanto você está deixando ali de... a sua aplicação, por exemplo, ela precisa crescer, mas ela não está crescendo. Ou quando ela cresce, por exemplo, vamos pegar um e-commerce da vida. Você coloca, chega no momento ali do Black Friday, por exemplo, e não é mais possível. Você criar uma aplicação que suporte essa situação. Vou pegar vários inscritos conosco aqui, participantes, veio da área de educação. Vocês têm momentos durante o ano onde você vai precisar mais de recursos e menos recursos. Então, traz um pouco da escalabilidade, da flexibilidade,
e traz um ponto de que, poxa, a cloud me oferece uma situação que eu posso crescer conforme a necessidade. Em época de matrícula, ele vai expandir, ele vai subir. Na época de férias, ele vai reduzir. E você vai pagar por uso. Essa é uma grande vantagem. Você vai pagar somente por aquilo que você está usando. Sabe o que é melhor? O seu cliente não vai ter problema nenhum quando estiver utilizando, porque a sua aplicação se tornou escalável o suficiente para atender toda a demanda. E quais são os desafios aí para poder modernizar? Alan, conta um pouquinho para a gente aí quais são esses desafios aí para poder modernizar, voltada ali para a pré-venda, né? Quais são os desafios? O que as empresas trazem aí na hora de modernizar? Eu vou trazer um que é o principal desafio, eu acho que muita gente passa por isso. É você conseguir entrar com o trem andando, né? Você parar para modelizar seu ambiente, sendo que você está em momento de aula, sendo que seu sistema está operando, seus usuários estão utilizando. Então, como é que você se planeja para poder ter um downtime minimamente para que não impacte seu ambiente de produção? Então, normalmente, esse tem sido um dos grandes desafios. Inclusive, temos algumas cases aqui dentro de casa, onde se falava de inovar, de modernizar algumas aplicações, e a gente entendeu que tinha que ser dado um passo para um lado e começar a falar de outras modernizações. Então, vamos modernizar, por exemplo, como elas se entregam, como que elas se comunicam hoje, para que você possa facilitar a integração de novas tecnologias e o desacoplamento de tecnologias anteriores sem prejudicar o seu ambiente de produção. Então, hoje, assim, na grande visão do que eu vejo surgindo bastante é isso. Eu tenho um ambiente rodando, preciso modernizar por N motivos, as necessidades foram tragas, mas eu não consigo parar o meu ambiente. Então, esse é um desafio que a gente tem trabalhado bastante aí com alguns clientes. Perfeito, Alan. O downtime, eu acho que acho que quase 100% das empresas que trazem veem isso na bagagem, né? O downtime deles não pode acontecer. Perfeito. Mas e os benefícios, né? Depois que você modernizou, o que você espera ter de benefício aí na modernização de aplicação? Aí, com os gatilhos ali, já fica, acho que já direciona um pouquinho aí sobre aquilo que a gente imagina de benefício, né? Agilidade na inovação, então, quando você inova, ou quando você traz novas stacks, você traz de mercado algo que está sendo utilizado, você está trazendo, primeiro, talvez aí mais fácil de encontrar profissionais, você está com uma comunidade ativa ali trabalhando com você para te ajudar no desenvolvimento. Escalabilidade sob demanda, acabei de citar, é a questão da escalabilidade ali, principalmente falando de educação, falando de comércio, é o que mais traz benefícios ali. Eficiência no custo, novamente, vai pagar pelo custo, pelo uso. Então, vocês vão observar que quase tudo está correlacionado. Resiliência e confiabilidade, automação em DevSecOps. Então, você já passa por uma esteira DevOps que permite que no momento do desenvolvimento você tenha uma garantia da sua entrega, que você vai ter uma qualidade no seu código, você vai ter análise de vulnerabilidade ali para evitar falhas lá na frente. A gente está falando aí de quantos ataques aí que a gente vem sofrendo aí. Então, é uma preocupação latente todas essas. Então, é importante. Então, trazendo um pouco de tudo isso, trazendo a questão do foco para o negócio. Então, a empresa ela passa a focar no negócio, ela deixa a tecnologia porque ela está segura, ela está respaldada, então ela vai poder focar no seu negócio. E daí segue a evolução tecnológica contínua, né? E aí, pessoal, trazendo um pouco aí para vocês de retorno, né? Quando fala de benefício, mas o que benefício de modo palpável? Eu estou falando por enquanto é só palavras, mas quando você traz isso para números, você percebe que 47% de redução de custo quando você vai para a cloud, quando você trabalha bem a cloud, trabalha da forma correta, você vai trazer redução de custo, você vai poder investir em outras coisas. Aumento de eficiência operacional, então você traz desenvolvimento aonde vai ter menos erros, vai ter uma segurança melhor, você vai ter uma esteira DevOps que vai permitir que você consiga entregar com menos falha possível. Então, você reduz em até 80% a questão aí da eficiência operacional. 27% do aumento de sucesso da entrega. Então, a chance de você fazer uma entrega que lá na frente, ela vai te trazer retorno é muito grande. Então, você aumenta até o sucesso da sua entrega. Aumento de receita. Então, basicamente,
o go-to-market, né? Então, quanto mais você inova, mais rápido você entrega, mais rápido você vai para o mercado. Então, automaticamente, você vai entregar negócio mais rápido. Você vai entregar valor para o mercado mais rápido. E muitas vezes, você, perante uma concorrência, esse time to market faz toda a diferença de você ser o primeiro a lançar o produto. Pode nem ter sido o melhor, mas só de você trazer aqui um MVP que mostra a solução, você já tá na frente, você já ganha da sua concorrência. E a produtividade no desenvolvimento, né? Hoje existem ferramentas com IA aí, por exemplo, os times desenvolvedores utilizam aí para poder desenvolver. Então, basicamente, a IA desenvolve para você. Então, vou pegar o exemplo do Code Whisper, né, da própria AWS aqui. Ela promete uma redução de 57%. E a gente tem percebido isso nos nossos parceiros, que tem redução drástica de 30%, 50%, 60%, 70% na produtividade de desenvolvimento do time. Até porque, né, Bruno? Eu brinco com os meninos aqui que a cloud, na verdade, é você ter CPU, memória, disco e rede a uma chamada de uma API, né? Então, basicamente, você consegue consumir esses serviços da AWS utilizando essas chamadas de API. Isso simplifica bastante o processo de desenvolvimento dele. Não, com certeza. Facilita demais da conta. E o reaproveitamento. A gente tem um reaproveitamento gritante aqui também. E quais são as estratégias para modernizar? Ela se assemelha muito à estratégia de migrar para a cloud. Então, são 3 fases, onde você avalia, onde você faz o assessment ali e verifica o que vai ser modernizado. Então, você faz um estudo junto com o time, faz uma matriz ali de complexidade, barra urgência, barra necessidade. Então, você avalia tudo isso e cria um roteiro. Nesse roteiro, você moderniza na segunda etapa. Então, basicamente, você avalia, na segunda etapa, você moderniza, que você já tem o roteiro, você já sabe como seguir, qual vai ser a arquitetura, o desenho da arquitetura montada, a documentação já feita, e ali você começa o processo de modernização. E na parte da gerenciar, basicamente, entra muito a parte de observabilidade, que, novamente, falo sobre a live que nós fizemos e convido novamente para assistir no nosso canal. O gerenciar, basicamente, vamos acompanhar a partir daqui, fazer a observabilidade e fazer o ciclo do PDCA. Identificar melhorias e implementar melhorias. Então, faz o ciclo PDCA dentro da modernização de aplicação. Mas, modernizar a aplicação, o que é modernizar isso na prática, como é que funciona? Eu vou trazendo um pouquinho aqui do conceito monolítico, né, da aplicação. A maioria das aplicações legadas aí, elas foram desenvolvidas dentro de um bloco. Até eu busquei a tradução do monolito para trazer aqui para a gente. É um monumento ou obra constituída por um só bloco de pedra. É como se uma aplicação fosse um bloco só. E aí, pessoal, se você tem um CRM, por exemplo, sua parte de usuário deu problema, vai dar problema em todo mundo. Você precisa fazer uma manutenção na sua parte de usuário, vai ter que parar todo o seu CRM para poder fazer a manutenção. Monolito é isso, é um só. Então, qualquer ação específica que for feita em cima dessa aplicação, ela requer uma ação e uma atenção em toda a aplicação. Então, aí é um risco muito grande. E se causa um problema, um gargalo, e se, falando de situações legadas aí, se você encontra um gargalo, tem um problema numa aplicação, ela vai afetar diretamente ao restante da aplicação. Por causa de uma parte do sistema, todo o restante do sistema, ele fica indisponível. E aí surgem estratégias para poder fazer essa modernização de aplicação. Por exemplo, a gente tem uma metodologia que a gente chama aqui de estrangulamento. Estrangulamento. Você pega o monolito inteiro e você vai tirando pedaços dele e construindo microserviços. São microserviços que são totalmente desacoplados, totalmente independentes e que funcionam perfeitamente aquilo que precisa. Então, vamos pegar um CRM, você tem um módulo de usuário, você tem um módulo de produto, você tem um módulo de venda, você tem um módulo financeiro, você tem um módulo...
todos eles funcionando de forma independente. Isso permite que você evolua qualquer um dos módulos de forma independente, estão desacoplados, não vai causar impacto. Ah, vou mexer aqui no meu modo de faturamento, vai impactar no modo de produto? Não vai impactar. Eu preciso fazer uma mudança no módulo de faturamento? Vai impactar o restante? Não vai. E hoje, né, com a forma de trabalho, a nossa esteira DevOps, por exemplo, ela permite que eu faça uma entrega sem downtime nenhum, praticamente zero o tempo de execução da nossa esteira DevOps. Então, não causa indisponibilidade. Então, hoje, a gente consegue trabalhar isso perfeitamente de forma segregadas. Então, você tem vários produtos. Inclusive, se você quiser acoplar um módulo em um outro sistema que você está desenvolvendo, módulo de gestão de acesso, por exemplo. Você pode pegar essa gestão de acesso e acoplar num outro serviço. Essa gestão de acesso que faz para o CRM, ele pode fazer para um outro sistema também. Então, você pode gerenciar tudo isso. É um sistema totalmente à parte que trabalha para você. Isso aí você vai encontrar muito no SaaS. Então, às vezes, você quer pegar um serviço de envio de SMS. Você acopla um serviço de SMS integrado ao seu sistema. Então, vocês acoplam um sistema que está sendo entregue via SaaS por um parceiro ou um fornecedor, conectou, você consegue enviar SMS através dele. Então, você traz soluções aí para acoplar a sua necessidade e as suas soluções. E aí surgiu um outro modelo de arquitetura. Opa! Volta lá na imagem, lá rapidinho. Lá. Eu ia trazer assim, ó, além dessa questão que você falou do isolamento ali, né, da questão da disponibilidade do serviço, dá para a gente trazer um ponto aqui em relação à parte de gerenciamento de recursos e custo, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem um pedaço do seu componente ali que precisa estar em alta disponibilidade e um outro pedaço que não precisa. Quando você tem uma estrutura em monolito, ele vai ter que seguir o mais crítico, vamos dizer assim. Então, a sua estrutura vai ter que estar em alta disponibilidade a estrutura toda e você vai ter que pagar por isso. Quando você trabalha no modelo de microserviços, você pode escalar o que é mais crítico em um determinado período e o outro não precisa. Então, você vai fazer lá matrícula, por exemplo, você tem um microserviço responsável por um processo de matrícula, você vai escalar aquele pedacinho. Então, a utilização, vamos dizer, financeira daquilo, ela é muito mais otimizada do que você sair escalando o ambiente monolito todo. Né? Perfeito, Eduardo. Muito boa colocação. Isso aí vale até um hands-on, né? Mostrar como é que se escala, como é que funciona. Vamos trabalhar isso para um próximo evento, a gente fazer um hands-on nesse sentido. Muito bem colocado. Então, você não precisa, por exemplo, escalar todo o seu sistema. É meu sistema de venda que está sendo sobrecarregado, então escala somente o módulo de vendas. Pronto. Você não precisa gastar. Então, pagando por uso, economiza. Você não precisa escalar todo mundo, você não precisa estar tudo funcionando. Basicamente, o módulo que você precisa vai ser escalado. Por exemplo, trazendo um pouquinho a questão das faculdades, na parte de matrícula, somente um módulo de matrícula vai ser escalado. Então, o restante permanece estável. Obrigado, Eduardo, pela contribuição. Então, trazendo para um outro modelo, que é o Serverless. O Serverless é basicamente, hoje, quando a gente vai desenvolver, a gente precisa ter um lugar para poder guardar. Então, eu vou desenvolver uma aplicação. Eu tenho que ter um repositório de arquivos. Eu tenho que ter um serviço rodando. Eu tenho que ter uma aplicação rodando. O Serverless, basicamente, a AWS entrega, assim como outros cloud providers, entregam serviços para que eu consuma sem precisar ter um servidor. Então, eu preciso enviar SMS, por exemplo. Enviar e-mail, SMS. Eu tenho um serviço na cloud que já faz esse serviço para mim. Ele me entrega uma API, eu conecto no meu serviço, ele envia SMS. Ou eu tenho uma rotina, simplesmente eu tenho um Lambda, que é basicamente uma função que eu configuro para ela, para que todos os dias, 8 horas da manhã, ele envie o extrato de alguma coisa da sua empresa para o e-mail desses clientes. Então, 8 horas da manhã, eles vão receber. Eu precisei de uma aplicação para fazer isso? Não, eu só precisava de uma rotina que fazia o envio do e-mail. Então, você tem várias situações aqui que você utiliza o Serverless para poder garantir, primeiro, a escalabilidade e, em um segundo momento, tão importante quanto a resiliência. O quanto a sua aplicação vai suportar. Imagina, você tem... a gente já pegou situações na Nuage onde o site tinha 500 acessos, mais ou menos, por dia, e ia entrar uma campanha, isso aí falando de um time de futebol,
ia ser anunciado isso no site do time de futebol. E o medo, qual era o medo da empresa? Que em um momento que ele escalasse, vai derrubar o site. Porque no ambiente que eles tinham hoje não suportaria. Quando nós jogamos para a cloud e escalamos, tivemos mais de 100 mil acessos de uma vez. Se você não tivesse uma situação que escalasse, com certeza a aplicação dele teria caído. E é um pouquinho do que você comentou também, Alan. Esse site estava no host, ele não estava na cloud. Então, certamente não teria escalabilidade lá para suportar tudo isso. Bem, lembro da case. E tudo isso, pessoal, que a gente desenvolve, tudo isso, a Nuage trabalha baseado nos 6 pilares do Well Architect. Tudo que nós desenvolvemos aqui está baseado nos pilares do Well Architect. Na excelência operacional, na segurança, na disponibilidade, da performance, na otimização de custo e, principalmente, todas essas etapas sendo trabalhadas, a gente também ajuda o meio ambiente. E quanto menos recursos você utilizar, menos você vai usar do meio ambiente. Então, são pilares que a AWS, e principalmente, nós temos proficiência nisso também, nós trabalhamos para que todos os nossos serviços sejam entregues utilizando o Well Architect. Alan e Eduardo, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade sobre o Well Architect também. Perfeito, Bruno. Eu acho que você conseguiu explicar muito bem. Eu acho que um ponto importante aqui é que o Well Architected, essa framework de melhores práticas, né? Inclusive outras clouds também trabalham, às vezes até com o mesmo nome, ela nasce em 2 momentos do projeto. Então, quando o projeto ele é novo, para que ele já comece da forma correta dentro da nuvem, atendendo a todos os aspectos que cada um dos pilares traz, e o outro quando o ambiente já está operacional. Então, já tem um ambiente na nuvem, nem sempre ele foi implementado por N motivos dentro das melhores práticas, então você também consegue utilizar essa framework para poder revisitar ele e, a partir daí, trazer uma jornada de melhoria, de modernização desse ambiente das aplicações. Perfeito. E basicamente, o Well Architect, a gente usa ele como o nosso design pattern, né, dos nossos ambientes. Então, todas as estruturas de múltiplas contas, parte de segurança de rede, indicadores de performance, então assim, isso vem junto do nosso processo de implantação aí, na hora que a gente vai tanto trazer o cliente para o ambiente da AWS, como quando a gente vai operar e evoluir aquele ambiente. Perfeito. Obrigado, Alan e Eduardo. E, Alan, dentro da Nuage, depois de tudo desenvolvido, migramos para a cloud, modernizamos tudo, e aí, o cliente vai ficar desamparado? Onde é que a Nuage entra aí dentro do processo pós-entrega aí, e principalmente dentro desse ciclo PDCA? Legal, Bruno. Acho que a gente trouxe alguns pontos importantes quando a gente relacionou a modernização com a jornada de migração para a nuvem. A modernização, ela pode acontecer no primeiro momento, em certo nível, ou ela pode acontecer depois. Então, às vezes, pela estratégia do negócio, a gente entendeu que essa aplicação ela vai ser migrada do formato monolito mesmo, lá para a nuvem, já para ter benefícios que remetem à parte de infraestrutura, mas depois que ela foi migrada, ela não vai ser esquecida. Aí a gente passa dentro do PDCA que você trouxe e começa a fazer um trabalho de modernização, de rearquitetura, refatoração em cima dela. Então, a modernização ela pode vir tanto no início, como ela pode vir também na sequência, e claro, a nuvem todo dia surgem novos serviços, todo dia tecnologias são atualizadas. Então, a experiência é contínua para poder acompanhar essa evolução do mercado também. Aqui, quando nós trazemos aí agora de forma um pouco sintetizada a nossa jornada de migração e modernização dentro da nuvem, a gente tem a etapa inicial, claro, que é a migração, onde traz todos aqueles aspectos que foram bem narrados pelo Eduardo, então o Access, a parte de Mobilize, a parte de Migrate e Modernize. Então, todos esses itens eles são considerados para que possa definir essa estratégia coerente para o início dessa jornada de migração. E tem aquele ponto também que você citou no começo, eu só vou reforçar, existem incentivos. Então, até essa data presente que eu vos falo, e eu te falo assim porque vai ser gravado também para que outros possam assistir ao nosso webinar, existem vários incentivos onde a própria Nuage, junto à AWS, conseguem colocar na mesa tanto para custeio do projeto de migração, então para colocar esse ambiente já rodando conforme as melhores práticas na nuvem, inclusive também incentivos que vão pagar por esse ambiente nos seus primeiros meses. Então existem incentivos que eles auxiliam e ajudam, né, até a tornar possível, né, e auxiliar os nossos clientes a iniciar essa adoção, a migração à nuvem, a modernização para a nuvem. Então, após concluir a primeira etapa de migração
Temos outras etapas, algumas que dão ganhos imediatos. Então, já estou andando numa nova ambiente, já estou numa infraestrutura em cloud. Por mais que minha aplicação não deixe de ser um monolito, não seja moderna, eu já tenho aqueles ganhos que a própria infraestrutura em cloud pode me trazer. E eu tenho outros incentivos também que podem ser trabalhados nessa jornada. Então, incentivos hoje que a Nuage ela consegue trazer também para os nossos clientes, como descontos em sua fatura, habilitar algumas plataformas de gestão de nuvem que vão trazer muito daquelas visões que o próprio Eduardo narrou, para que você possa ter uma visão mais granular de qual é o custo que você tem por ambiente, por projeto, às vezes por BU, para que você possa fazer o rateio correto dessas despesas dentro de casa. E depois as duas etapas de Quick Win e a Next Steps, que aí sim já são voltadas mais para modernizar. A Quick Win com uma camada mais de infraestrutura, então você modernizou aquele ambiente e acompanhando o comportamento dele dentro da computação em nuvem, você traz uma provocação de talvez um resize do ambiente dele, talvez você possa trazer uma economia reduzindo o recurso, porque entendeu que depois que ele foi para a nuvem, rodando nessa nova tecnologia, novos processadores, enfim, tudo por trás é diferente do cenário tradicional. Então, você entendeu que você pode fazer um resize daquele ambiente e economizar custos com isso. Ou então, você entendeu que o seu ambiente ele já está bem estável e você pode partir, talvez, para uma contratação de reserva, para que você possa usufruir daquela redução de custo que eu tinha comentado no início, onde você tem descontos por fazer uma reserva por utilização de 1 ou de 3 anos daquele ambiente. E o Next Steps, aí é onde não tem jeito. Você chega num cenário que para você conseguir usufruir bem mais dos benefícios que a cloud pode prover, você sai daquela camada de infraestrutura e começa a olhar muito mais para a sua aplicação, para as camadas que compõem a sua aplicação. Então, aí é conectar a nossa estrutura de aplicação com a estrutura de aplicação dos nossos clientes, para que a gente possa começar a conversar o que é passível de ser refatorado, o que pode ser migrado para uma tecnologia service, o que pode ser migrado para um outro tipo de serviço que vai entregar mais benefícios. A nossa estrutura de dados, então o que de banco de dados pode ser reconstruído, o que pode ser migrado para uma tecnologia service, o que pode ser feito de data lake dentro da própria AWS, o que pode ser feito de data compression, para que a gente possa reduzir o custo de armazenamento de dados e também o custo de tráfego de saída desses dados. A própria estratégia também da parte de infraestrutura, trazendo a nossa estrutura de DevSecOps, para trazer tantos ganhos para o ambiente, mas também ganhos para a estrutura, para que a estrutura possa ser mais padronizada, para que a estrutura possa ser mais ágil e possa atender a todos aqueles benefícios que você bem narrou quando trouxemos a visão de benefícios que uma aplicação moderna ela pode trazer para dentro do negócio, para dentro das empresas. Alan, muito bom, Alan. Então, pessoal, fiquem à vontade, a Nuage, ela é um parceiro advanced da AWS, está aqui para ajudar vocês, o que for necessário. Nos conecte nosso comercial, fiquem à vontade, estamos aqui para ajudar. Vamos bater um papo, entender a realidade de vocês e vamos ver o que a gente pode fazer para poder ajudá-lo. Então, é muito importante ter um parceiro que tenha todo esse know-how aí para poder ajudá-los para a jornada na cloud, principalmente na modernização dos serviços, não somente de aplicação, mas no serviço de modo geral, como o Alan bem citou, tanto na parte de dados, na parte de cloud, como na parte de aplicação, e principalmente também ali na questão de segurança também, tá? Perfeito, então, Bruno. Trazer até um ponto, recebemos várias perguntas aqui, mas até pelo time a gente ultrapassou um pouquinho, porque de fato é um conteúdo muito rico, né? Então, falar de nuvem já, agora incluindo ainda com a jornada de modernização de aplicação, de fato consome um tempinho para que a gente possa entrar em todos esses cenários. As perguntas que nós recebemos, vamos fazer o seguinte, a gente vai consolidar ela e a gente se organiza aqui para poder responder e enviar para cada um nos seus respectivos e-mails, tá? As respostas. E, novamente, Bruno, sintam-se à vontade aí para que a gente possa bater um papo, entrar um pouquinho mais adentro do cenário de vocês e trabalhar aí uma visão de jornada a 4 mãos. Não, legal. Tem uma pergunta aqui em especial, o Eduardo, se puder responder, por gentileza, até pelo timing nosso aqui. O Luiz Santiago ele perguntou o seguinte: o AWS Database Migration Service faz migrações dentro de servidores da AWS? Por exemplo, mudar de uma conta para outra? Na verdade, para ele poder fazer esse processo de migração, você precisa ter só um endpoint ali para ele poder fazer esse processo de sincronização, vamos dizer assim. Então, é meio que independente onde ele está, né? Você está rodando na AWS, você está rodando no Google, normalmente on-prime, enfim. Mas, normalmente, a melhor alternativa para você fazer essa migração aí, por exemplo, você está rodando numa máquina ou num próprio RDS para outra conta,
você gerar uma imagem e compartilhar com o outro lado ali, ou realmente subir a imagem do outro lado e usar o DNS para manter sincronizado e depois fazer o processo de contorno. Beleza. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Alan, quer deixar algumas suas últimas palavras aí para a gente encerrar? Só agradecer a participação de todos. Então, foram 1h30, né, mais ou menos, aqui de web, né? Espero que esse conteúdo que a gente pôde passar aqui tenha enriquecido aí o dia de vocês, a visão que vocês possuem hoje sobre computação em nuvem, sobre como começar, como modernizar, qual é a jornada hoje que um parceiro especializado aí no mercado propõe. E, novamente, me coloco à disposição. Tem os nossos contatos, inclusive no começo da apresentação tinha um QR Code também, eu acho que é até legal, Bruno, se você puder deixar lá para o pessoal que quiser conectar com a gente. Então, lá tem um QR Code também que direciona para os nossos contatos. Sintam-se à vontade aí de entrar em contato conosco, que nós vamos apoiá-los aí, vamos criar essa jornada aí a 4 mãos. Eduardo, obrigado, Alan. Eduardo, suas últimas palavras aí. Queria agradecer aí a todos que participaram aí com a gente, também que o Alan falou aí, né? Passou um pouquinho do tempo, mas a gente faz questão aqui de trazer o máximo de conteúdo possível para vocês. Combinei com o Bruno já também, que o Bruno falou no começo lá que somos os nerds aqui, então estou combinando com o Bruno da gente ter esse foi um introdutório, então a gente está combinando de ter alguns outros webinars mais técnicos para a gente poder discutir, não só sobre migração de aplicação, mas estruturas de design de rede, poder compartilhar com vocês um pouco os nossos design patterns e de como é que a gente implementa e opera os nossos clientes. Tá? Beleza, Eduardo, obrigado. Respondendo o Jackson Malman aqui, sim, o Jackson vai estar disponível no nosso canal, tá? Vocês devem receber um e-mail também com as informações. E vai estar no nosso canal, acredito que na sexta ou mais tardar na segunda-feira já vai estar disponível o webinar na íntegra lá, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos aí pela participação e foi fantástico aqui compartilhar isso com vocês. Nós vamos nos organizar, como o Eduardo já comentou aí, para a gente fazer em outros níveis, como eu falei, essa é uma jornada. Então, estamos juntos aí nesse processo. Então, vamos conduzir juntamente com vocês no ar, juntamente com vocês aí, esse processo de jornada para a cloud, principalmente a sua modernização. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, até mais. Pessoal, até a próxima. Nuage. It's everywhere.